Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos agora já na terceira lição, terceiro vídeo. Durante toda essa série, esse trimestre de estudo, nós vamos estar estudando aqui vida, morte e eternidade. Hoje nós vamos estudar aqui entendendo a natureza humana. A lição 2, foi muito legal ter ouvido aí as discussões do Ricardo, do Marcos. Nos fez entender um pouco sobre essa questão da origem do pecado, mas agora a gente vai entender um pouco mais da natureza humana. Então, pessoal, nós teremos agora, assim, na ponte literária, um livro bastante conhecido, pelo menos o personagem do livro, que é o Robinson Crusoe, um livro de 1719, do autor Daniel Defoe, ou Defoe, que eu não sei pronunciar esse nome, depois o Ricardo corrige minha pronúncia, mas você vai conhecer a história de Robinson Crusoe e esse link com entender um pouco a natureza humana. Beleza, pessoal? Nós não teremos a participação do Alexandre ainda, está marcada para o 14º estudo dessa série, mas teremos aqui na ponta da linha com o Ricardo, com o Marcos e também as perguntas para discussão com o Marcos e as entrelinhas aqui com o Ricardo. Beleza, pessoal? Não se esqueça, isso é muito importante, de você se inscrever no canal se você está gostando do nosso conteúdo, deixar sempre o seu joinha e também comentar. É muito interessante que você comente nos conteúdos que você gosta do YouTube, isso gera um engajamento e o YouTube faz propaganda de graça para o seu produtor de conteúdo, tá? Então, no caso, se você curte, compartilha, se você dá seu joinha aqui e comenta, o YouTube começa a sugerir o vídeo do canal Entre Linhas para os seus amigos. Beleza, pessoal? Então contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Certinho? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós conferirmos aqui os comentários das entrelinhas, mas antes gostaria de lembrá-los também que aqui na descrição dos nossos vídeos nós temos aqui alguns links e você é convidado a clicar nesses links, os links dos grupos de WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e 2, o pessoal troca bastante material, o link aqui do Família Entre Linhas ADM, só nós postamos coisa não só os administradores, o Família Entre Linhas RP, que está mais quente do que nunca, que é religião e política, política e religião, o pessoal está se discutindo, degladiando lá, só precisa ter bastante estômago para entrar nesse grupo, tá, pessoal? Fez parte, deixa eu explicar aqui para quem está chegando, fez parte de um trabalho do mestrado do Ricardo, um experimento social, mas ele mantém até hoje lá, o pessoal curte bastante o grupo, beleza? Também tem o grupo da literatura aqui, que o Ricardo explicou no último vídeo, para você participar aqui e receber os capítulos do livro que ele está escrevendo, do segundo livro lá, que é uma continuação do primeiro livro, e ajudar na correção, receber já de antemão, antes dele ser publicado, para vocês comentarem e ajudá-lo aí nessa produção desse livro, beleza, pessoal? Bom, e por último, só lembrando que o nosso vídeo é capitulado, então se você não gostar dessa parte, dessa falação e rasgação de seda, já pode pular lá para o início da lição, onde o Ricardo já começa a trazer na ponta da linha e já traz o verso áureo aqui de sábado, beleza? Mas vamos aqui conferir os comentários, eu acho muito legal o pessoal interagindo com o canal. Não dá tempo de ler todos os comentários, porque a gente grava e aí lê o que nós vamos encontrar no momento da gravação, beleza, pessoal? Nós estamos também com as Olimpíadas dos comentários, e quem ganhou a Olimpíadas da lição 2 foi nada mais, nada menos do que o Gabriel B. de Lima, nosso amigo Gabriel, sempre agora comentando. Ele colocou aqui, anjos fofoqueiro, não houve rebelião nenhuma. E aí, Gabriel só tem a falar que em Apocalipse 12, 7, diz que houve na Bíblia, então a gente vai usando a Bíblia por enquanto como base de fé. Mas valeu pelo seu comentário e comente sempre que puder, tá? Se expresse, isso é importante. Lições fortes da Bíblia, deixa lá o joinha. A Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, família Entre Linhas, já deu CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Maria Lúcia. A Saskia Câmara também deixou aqui, feliz sábado. Margarida Mello, feliz sábado, irmãos. Hilda Pinheiro e também o Ian, que é o filho da Hilda. Feliz sábado, família entrelinhaniana, Volta Alexandre. A Hilda já lançou a hashtag Volta Alexandre. Tá aí, lançada a hashtag, Hilda? A Marta Matoso, boa tarde, feliz restante de dia sabático, CCC, curtido, comentado, compartilhado. Vocês fazem a diferença com a indicação literária cada semana. Que legal,
Louvado seja Deus aí pelo Espírito Santo ter iluminado o Ricardo e trazer toda semana um livro e criar o link com a lição. Valeu, Marta Matoso, Deus abençoe sempre. E ela diz assim, continuo pedindo orações pela Juliana Carolina, a Juju, e por minha saúde. Então, os irmãos do caderninho de oração, anotem aí Juliana Carolina ou a Juju, né, que a irmã Marta Matoso está pedindo oração. O Mnemônico Jurídico, que é o perfil do Ricardo, anotou aqui o 10º comentário, está gerando engajamento, né, no próprio vídeo. E a Vegetariano Consciência, que na verdade agora eu sei que é a Beth lá do Rio de Janeiro, da IASD de 5 Marias, Guaratiba. Então, Beth, muito obrigado por você ter colocado mais uma vez seu nome, coloque toda vez para que eu nunca esqueça, né? E manda um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, os vizinhos aí do Marcos André, aí perto do Rio de Janeiro, e ela é lá da IASD de 5 Marias. Um abraço pessoal da IASD de 5 Marias, e a Beth deixou lá o CCC, ou seja, com certeza muita gente da IASD de 5 Marias está recebendo a sugestão, tá vendo lá a capinha roxa, né? Do Entre Linhas, não sei se eles estão clicando, mas estão recebendo aí do YouTube por serem amigos ou estarem próximos aí da Beth no Rio de Janeiro. A Marta Matoso ainda coloca assim, ela fez um convite nesse comentário, ela diz assim: realmente preciso acrescentar a saúde social, que eu comentei, né, no último vídeo, muito obrigado por essas dicas. Ela é de Jaboatão dos Guararapes, que faz parte da região metropolitana do Recife. E aí ela convida a gente, venha nos visitar e passear nesse clima quente de Pernambuco, né? Cuidado com os convites aí, Marta, né? Eu não conheço o Nordeste, minha esposa conhece muito, gosta muito do Nordeste, do Recife, que ela tem uma amiga aí, já foi algumas vezes, mas eu ainda nunca tive a oportunidade. Então, gravar aqui, ó, Marta Matoso. Só tem que passar depois o endereço, Marta, lá no WhatsApp, no privado. A Ero Prado, não sei se é parente do Michel Prado, mas ela é de Santa Catarina, lá em Joinville. Ela deseja uma feliz semana, excelente essa forma de compartilhar conosco a lição. E ela diz, eu sou a Ero Prado de Joinville, Santa Catarina, né? Um abraço, então, para Ero Prado. Tem o mesmo sobrenome, né, do Michel Prado, que é o rapaz que eu sempre falo que tem um projeto de oração lá para vocês entrarem em contato com ele, que está lá no grupo de Entre Linhas, tá? A Ero também deixa lá o CCC, o curtido, comentado e compartilhado. Valeu, Ero. A Teoclídia Almeida, boa tarde. Adriana Kuhn, olá, queridos pastores virtuais Lúcio, Ricardo e Marcos, lição na mão e um privilégio estudar com vocês, aprendendo sempre com vocês e orando sempre por vocês não desistirem nunca. Então, suas orações estão sendo atendidas por enquanto, Adriana. Que Deus nos fortaleça principalmente o Ricardo, o Marcos, que acho que é os que tem o maior desgaste mental para preparar tudo certinho, né? Que Deus continue fortalecendo esses dois por enquanto e animando também o hashtag Volta Alexandre, né? Vamos ficar firme, diz a Adriana, e forte até a volta de Jesus. Uma feliz e abençoada semana a todos nós. Obrigado, Adriana. Margarida Melo, obrigado, meninos. Deus continue abençoando vocês e abençoando também você e sua família, Margarida. Marcos Antônio Messias Molina, boa semana a todos. O João Cavaco deixa aqui um comentário que, assim, é até difícil resumi-lo, né? Ele ficou meio poético, né? Mas ele fala o comentário sobre o significado da morte ou pecado e da vida do ser humano e as escolhas de acordo ou contra a criação perfeita de Deus por Cristo no Espírito Santo. Você é convidado a ler um comentário muito rico, confesso aqui, viu, João Cavaco, que a linguagem que você usa é um pouco complexa até, apesar que ele escreve português de Portugal, né? Mas mesmo assim ele escreve muito bem e ficou até meio poético aqui o comentário sobre essa questão das escolhas sua, né? Que você tem uma liberdade de escolha e aí você escolhe, pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir para a vida, pode ir para a morte, pode ir porque é bom, pode ir porque é mal. É uma liberdade que você tem e que Deus nos dá. Edilza Nascimento, curtido e compartilhado, boas semanas a todos. Edilza também estava no culto quarta-feira, né, Edilza? Hilda Pinheiro ainda fala feliz semana, mais uma vez. E o Marcelo Teixeira, bom dia. Somos do canal Fazendo Amigos para Deus. Muito esclarecedor o comentário desta lição. Deus abençoe a todos. Então, Marcelo Teixeira, achando aí o canal Entre Linhas e tem lá o canal Fazendo Amigos para Deus. É isso aí, Marcelo. Vamos inundar essa internet, vamos produzir vídeos, vamos incentivar os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas igrejas a estarem presentes, sim, nessa internet, tentar balancear um pouco, né, a proporção de coisas inúteis e coisas úteis, principalmente as espirituais. José Lima, hashtag fui até o segundo Lúcio, né, o segundo agora é o dos comentários, José Lima, mas acho que ele quis dizer o último Lúcio lá no finalzinho.
O Evilásio Krieger, obrigado por ensinar mais um estudo da lição e obrigado você, Evilásio, por dedicar um pouquinho do seu tempo e comentar aqui conosco, né? E por último, Genésio Mioto, já estamos na terceira lição. Sim, Genésio, já estamos na terceira, já a 14ª nessa semana. Vamos considerar como o Antigo Testamento define a natureza humana e as condições dos seres humanos na morte. Legal. Obrigado, pessoal, pelo comentário. Você que não curte muito essa parte, eu sei que ela é longa e às vezes pode ser meio maçante para vocês, mas a gente curte, muita gente curte também, e é um prazer falar o nome de vocês, ler os comentários aqui de vocês, retribuir só um pouquinho, né, desse carinho e desse tempo que vocês têm dedicado aqui ao Entre Linhas. Beleza, pessoal? Então, valeu, muito obrigado pelo seu comentário, tá? E agora sim, então, pessoal, nós vamos dar início agora na parte mais séria, estudo da lição, onde nós vamos ver aqui sobre como a natureza humana funciona, beleza? Antes do Ricardo chegar, então, eu peço para você que você, né, nesse momento, em reverência, feche seus olhos, ou se estiver caminhando, estiver pedalando, que você, né, se conecte com Deus da maneira que você tem o costume. E vamos ter uma palavra de oração neste momento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, já estamos aqui, Pai, na terceira lição, aprendendo a cada dia sobre vida, sobre morte, sobre eternidade e os assuntos mais importantes, ó Pai, para o ser humano, Senhor. Nos ajude, Senhor. Use esse ministério, use agora a fala do Ricardo, a fala do Marcos, para tocar os nossos corações, para que nós possamos nos ligar cada vez mais a Ti, Pai, e consequentemente nos desligando, ó Pai, dessas coisas do mundo. Nos oriente, ó Pai, use o Ministério Entre Linhas, abençoe a vida de cada um que está acompanhando esse ministério e que tenha auxiliado ele. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Então agora, chega aí, Ricardo, é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição 3, entendendo a natureza humana. O verso áureo, o verso central do estudo dessa semana está no Bereshit 2.7, Gênesis 2.7. Diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Nós temos algumas palavras aqui que nós sempre costumamos dissecar o verso que no começo do estudo, que nós vamos deixar para depois, para não ficar repetindo sobre o mesmo tema. Mas as palavras que nós vamos destacar aqui, buscar o original hebraico, é formou, a questão do pó da terra, a questão do fôlego de vida e a questão da alma vivente. Mas para a gente não passar em branco o verso áureo aqui, eu trouxe para vocês o comentário de Russell Shield com relação ao capítulo 2, que é onde o verso áureo está inserido, que ele diz o seguinte: o capítulo 2 de Gênesis revela o propósito de Deus para com a humanidade e, consequentemente, para cada indivíduo. A afinidade do homem com Deus é o primeiro, está no verso 7. Culto que o homem tributa a Deus, no versículo 3. Comunhão do homem com Deus, no versículo 16. Cooperação do homem com Deus, no versículo 18. Lealdade do homem para com Deus, no versículo 19. Vida social do homem com algo, como algo proveniente de Deus e que visa a Deus, no versículo 24. Aí, gente, nós temos aqui na lição de sábado, entrando na lição de sábado, é um breve recordar de coisas que nós já estudamos na semana passada, que vai falar sobre a questão da mortalidade, a questão da morte. Ele vai recorrer ao Gênesis 2:16, que diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. E o 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. A expressão hebraica, como nós explicamos na semana passada, mot tamut, não tem certamente no original. As duas palavras, tanto mot como tamut, aparentemente são palavras diferentes. Não, é a mesma palavra, é a mesma raiz. Mut é morte. O tav ali que se introduz para tamut é um elemento prefixal. É um prefixo porque as letras, por exemplo, um D, um nós, nosso,
o nosso Deus, elas grudam no hebraico. Mas é a mesma palavra, só que com elementos prefixais, com artigo. O artigo às vezes gruda na palavra. Então é um pouco diferente da língua portuguesa, mas a raiz verbal, a raiz é a mesma. A raiz da palavra é a mesma. E fica, se a gente for traduzir literalmente, fica meio sem sentido, né? Fica morrer, morrerás. Então se optou por uma tradução por equivalência dinâmica e colocar o certamente. Certamente morrerás. Porque morrer, morrerás, na língua portuguesa é estranho. Mas é uma expressão idiomática que para ficar mais fácil de assimilar, é feita essa modificaçãozinha. E fala o seguinte, gente, que esse decreto, este dito do divino é contestado por Satanás. Nós vemos isso lá no Bereshit, lá no Gênesis, lá no capítulo 3 e agora no versículo 4, dizendo o seguinte: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E a mesma expressão acrescida com o lo. Lo é não. Então, certamente não morrerás. É isso, é a mesma expressão. Mot, te, mu, tum. São os elementos prefixais diferentes, mas é a mesma expressão idiomática. Um elemento prefixal e um elemento sufixal um pouquinho diferente, é a mesma palavra, mut, morrer, morrerás. É alguns elementos prefixais e sufixais diferentes lá do verso, mas é a mesma informação. É a mesma, obviamente, negando. No caso, a serpente negando, se contrapondo discursivamente aquilo que teria sido dito pelo Eterno. Aqui no texto da lição, na ponta da linha, está o seguinte: a falsa promessa de Satanás, é certo que vocês não morrerão, não estava restrita ao Jardim do Éden. Ela tem ecoado ao longo da história. O que o autor da lição está querendo dizer aqui? O autor da lição, essa parte do texto, ela se conecta com outros enunciados doutrinários que falam, obviamente, sobre a imortalidade da alma. O autor da lição está querendo dizer que o discurso da serpente se contrapondo àquilo que o Eterno disse, certamente morrerás, ele encontra eco em doutrinas com relação que se referem à imortalidade da alma ao longo da história, inclusive nos dias de hoje. É uma posição ideológica que o autor coloca, que a Igreja Adventista também, a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende, que doutrinas, notadamente doutrina espírita, ou até alguns segmentos de judaísmo, algumas outras denominações religiosas ou até mesmo filosóficas, seriam, aqui segundo essa posição ideológica, ecos da serpente, ecos daquilo que a serpente fez. Então vamos lá, depois seguindo, gente, ele traz uma questão aqui muito interessante, um paralelo, né, que talvez algumas pessoas digam que a serpente ela não estaria propriamente se contrapondo a um tipo de, se contrapondo numa noção de 0, 1, numa noção assim do princípio do terceiro excluído, não, que ela teria se utilizado de meias verdades, e que, por exemplo, que quando o Eterno dá a advertência, você certamente morrerá, ele estaria se referindo ao corpo físico, perecível, enquanto
que a promessa da serpente é certo que vocês não morrerão, esta alusão seria com relação à alma ou com relação ao espírito imortal. Esse tipo de visão não encontra, isso não está no texto. Isso não tem, você pode espremer o texto até o quanto você quiser, isso não vai sair do texto, isso é interpretação. E o autor se contrapõe veementemente a este tipo de interpretação, que é uma interpretação, ao meu ver, totalmente especulativa, altamente especulativa. Como nós já falamos aqui no canal, a gente não tem problema nenhum, desde que você diga, daqui para frente é interpretação. E não só interpretação, como daqui para frente não é nem mais interpretação, mas é uma especulação. Não existe problema de você especular desde que você diga que está especulando. Você tem a noção de que é uma simples especulação ou interpretação de ordem especulativa. E o autor, para reforçar, ele traz algumas perguntas aqui para reforçar o posicionamento dele. Por exemplo, palavras contraditórias de Deus e de Satanás podem ser harmonizadas? Existe uma alma ou espírito imaterial que sobreviva conscientemente à morte física? Existem muitas tentativas filosóficas, daí depois ele fala, muitas tentativas filosóficas e até científicas para responder estas perguntas. O que acontece aqui, gente? Conforme são as linguagens diferentes, nós temos que entender isso também. As palavras, elas refratam significados diferentes. Então imaginemos o seguinte, se a linguagem ela é científica e nós vamos analisar cientificamente alma vivente, vida e morte, os sentidos, a palavra em si ela é neutra, mas quando ela entra num campo de linguagem específico, por exemplo, científico, ela adquire significados peculiares àquela esfera discursiva, que são absolutamente diferentes de uma outra esfera discursiva, por exemplo, do discurso da filosofia. Lá, essas palavras que são neutras, elas se vestem com outros significados. E no religioso também é a mesma coisa. Essas palavras se revestem com outros significados. Se nós vamos adotar um discurso, nós não precisamos necessariamente hibridizá-lo. Isso, na verdade, é extremamente perigoso, muito perigoso. Essa história de tentar pegar o discurso científico e misturar o discurso científico com um discurso filosófico e misturar esse discurso com um discurso religioso, você pode comprometer excessivamente a sua compreensão do que realmente estava querendo ser dito pelo interlocutor original. Tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. E outra coisa, muitas vezes nós pegamos textos científicos, não entendemos o significado daquela palavra ali, pensamos que o mesmo significado que eles dão lá na ciência, lá na linguagem científica, vamos dizer assim, lá naquela esfera, lá naquele locus da ciência, nós pensamos que é o mesmo significado que nós damos aqui. E às vezes usamos esse argumento para tentar fortalecer um argumento religioso. Não dá para fazer isso. Se você não entende o significado daquela palavra lá e você traz para cá, isso não acontece só com relação à interpretação com a alma, não, é qualquer coisa. Muita gente no nosso meio faz isso. E não é uma questão, Ricardo, então você sabe de tudo, você sabe de ciência. Não, isso é linguística.
Estou falando de linguagem. Então, muitas vezes pegamos conceitos que não entendemos na ciência, tentamos utilizá-los como argumento para o nosso discurso religioso. E muitas vezes passamos vergonha. Muitas vezes passamos vergonha e muitas vezes estamos dificultando pessoas um pouco mais esclarecidas de terem acesso àquilo que nós acreditamos que seja verdade. Nós vamos dizer, nós acreditamos, o discurso religioso é um discurso válido, é um discurso de vida ou morte, e estou trazendo essa advertência para vocês. Tome muito cuidado com isso. Às vezes é uma coisa assim que as pessoas nem têm noção do perigo e podem estar atrapalhando o evangelho. Fiquem na boa e velha linguagem religiosa. Algo da ciência que a gente pode e deve trazer para o estudo da Bíblia é linguística. Você aplicar linguística, técnicas de linguagem, para entender o beabá da linguagem, não cometer esse tipo de erro. Esse tipo de erro que pode dificultar muito. Vamos continuar. Mas, como cristãos que se fundamentam na Bíblia, isso é importante, vamos manter esse discurso dentro do discurso religioso, não vamos misturar, não vamos hibridizar. Tá? Primeiro, precisa ter uma capacidade intelectual muito grande, e muitas vezes, mesmo tendo, se cometem os erros por esses equívocos. Às vezes a pessoa tem um conhecimento muito grande de ciência, conhecimento muito grande de religião, mas tem um conhecimento muito fraco de linguagem e não consegue transpor de um para o outro, corretamente e adequadamente. Então vamos tomar muito cuidado com isso. E na hora de interpretar também, né, gente? Vamos interpretar também. Não, mas a ciência prova. Gente, desculpa, gente. O método científico não se presta a provar nada. Nada que é religioso. O método científico, ele é essencialmente o método da dúvida. Da dúvida, nada se eterniza. Você pega uma tese, você pega uma teoria científica de hoje, daqui 10 anos ela já não vale mais. E você pegou ela para avaliar um discurso religioso. As pessoas vão continuar pregando, aquela tese já não é mais válida, e você faz o que com aquilo? Você faz o que? Daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos? Método científico é o método da dúvida, é um filtro, ele está sempre modificando, é sempre falseado. Essa paixão por ciência, o discurso religioso é completamente diferente. Ele é dogmatizado. Vamos lá, vamos continuar. Devemos reconhecer somente o Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos criou também nos conhece perfeitamente. Assim, somente em Sua palavra para nós, as Escrituras, podemos encontrar respostas para estas perguntas cruciais. Antes de eu mudar aqui para a próxima missão, vamos pensar o seguinte. Então vocês vão falar com uma pessoa, mas espera um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele fazia isso que você está falando, que eu estou falando que não é para fazer. É porque, aí que tá, eu não estou falando que não é para fazer, estou falando que tem que tomar cuidado. O apóstolo Paulo tinha uma extrema capacidade, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, tinha um conhecimento de línguas, de filosofia, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia a filosofia romana, conhecia a mitologia grega, a mitologia romana, ele conhecia todo o pensamento judaico, ele tinha conhecimento de como funcionava. Então ele tinha uma capacidade fora do comum, se comparado com os outros discípulos, inclusive, que eram pescadores, que eram trabalhadores braçais, que tiveram inspiração, Ruach HaKodesh atuando fortemente, lhe dando dons de língua. O apóstolo Paulo, ele teve que fazer um trabalho até um pouco muito parecido com o de Moisés. Ele teve que ir para a Arábia, gente, para se reciclar, para se esvaziar um pouco, porque ele já estava repleto daquele conhecimento, que ele utilizava
para conseguir uma abertura. Uma abertura. A base do que ele ensinava não era aquilo. Aquilo era apenas para ele abrir uma porta ou uma janela. Depois ele não ia continuar pregando, tentando misturar os dois discursos. Era apenas uma porta de entrada. Apenas isso. É um pouco diferente. E mesmo assim, os indoutos e os inconstantes, vira e mexe, torciam as suas escrituras para a sua própria perdição. Bom, gente, então vamos lá, lição de domingo, um ser vivente. E nos pede para ler Gênesis Bereshit 1, 24 a 27. Que semelhanças e diferenças existem entre a maneira pela qual Deus criou os animais e a humanidade? O que Gênesis 2:7 nos diz sobre a natureza humana? Primeiro vamos lá, gente. Primeiro vamos lá para Gênesis 1, 24 e 27. Primeiro parágrafo que nós temos lá, gente. No sexto dia, Deus deu vida aos animais terrestres e aos primeiros seres humanos, um casal. Vai lá do versículo 24 até o versículo 27. Então vamos lá no 24. Diz o seguinte: E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, besta fera, da terra conforme a sua espécie. Assim foi. Vaiomer Elohim, e disse Deus. E daí a expressão, gente, é: produza a terra alma vivente. A expressão é totse, produza. Essa expressão que nós encontramos aqui, ela significa efeito, significa sair. Então, e disse Deus: saia da terra, venha da terra, liberte da terra, que faça sair da terra. Esses são os significados desta expressão. E daí a expressão Nefesh Hayah, que é a mesma expressão que é utilizada para o homem. Mas a expressão para o homem, depois que nós vamos ver, é Yetzer, não é Totse. As raízes são diferentes. Por que eu estou destacando isso? Porque justamente o autor da Na Ponta da Língua, ele quer destacar as diferenças entre a criação dos animais, que também são chamados de Nefesh Hayah, alma vivente, para com os homens. Então nós temos esses dois verbos, são verbos diferentes, que nós vamos destacar. Daí vamos lá para o verso 25. E fez Deus a besta fera conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie. E aqui a expressão vaias, essa expressão ela vem do verbo assor, que também é a mesma expressão utilizada para o homem. Vai Yomer Elohim Naaser Adam. E disse Deus: façamos o homem. Então, a mesma expressão também. Vaias, mesmo que é por uma questão de conexão com os elementos prefixais, mas é a mesma raiz utilizada. Depois vamos lá para o verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil. Então aqui nós também já vemos mais alguma diferença. Primeiro, se utilizou o mesmo verbo, assor, fazer. Só que veja que aqui o verbo está no plural. Vaiomer Elohim, e disse Deus: Naase Adam, façamos, está no plural, os animais, fez, conjugação verbal diferente.
E depois Betsalem, vem de Tselen, que seria imagem. E Kidimutemo seria demut, que seria semelhança. 2 pontos aqui, gente. Tselen, que é a imagem, ela vem de uma raiz que também significa sombra. Então, ser a imagem de Deus também significa estar sob a sombra protetora de Deus. E demut, conforme a sua semelhança, vem de uma raiz que significa dem, é uma raiz que significa sangue. Quem tem o mesmo sangue compartilha hereditariedade, é como se fosse filho. Então, esses elementos estão agregados à criação do homem, não estão agregados à criação dos animais. Então, nós temos, e por fim, gente, nós temos vai iredar. Radá significa governar, mandar, reger, subjugar, oprimir. Esta expressão é o que foi dado ao homem com relação à criação. Diz o seguinte: domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado. Essa também é uma outra diferença que nós encontramos. Ok, mas e com relação ao verso áureo? O que nós temos lá com relação à criação do homem? Vamos lá, gente. O 2:7, e agora nós podemos comparar também a principal diferença, vai dizer o seguinte: e o verbo utilizado é o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E a primeira expressão aqui é Vayetzer. Vayetzer Yahweh Elohim et Adam afar min ha-adamah. Essa expressão Yetzer significa criar, produzir. Só que ela está vinculada, são exatamente as mesmas letras, é a mesma base, é a mesma raiz, são as mesmas letras. Yetzer, que significa instinto, temperamento, instinto. E aí uma questão da natureza humana que é importante, e um binômio que existe dentro do hebraico. Yetzer hara, natureza má. Yetzer hatov, natureza boa, ou instinto bom, temperamento bom, ou arbítrio. Bom, daí o que nós concluímos? Espera um pouco, sim. Então, Yetzer também significa arbítrio? Sim. Bom, gente, então, como eu estou falando aqui, no original, essa expressão formação está ligada também ao arbítrio. Se nós estamos falando que tem uma duplicidade de naturezas, por óbvio, existe uma duplicidade de arbítrios. O arbítrio para o bem e o arbítrio para o mal. Tá, no jogo de linguagem que nós traduzimos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, dos ensinamentos do apóstolo Paulo, o que ele fala? Natureza da carne, que equivaleria ao Yetzer hara. Natureza do espírito, que equivaleria ao Yetzer hatov. Vamos prosseguir, gente. Também pode significar mentalidade. E é como se a mente do homem após o lapso também estivesse essa ambiguidade. Tov, ra, bom, mal. Caráter, é como se o homem tivesse também esse hibridismo de caráter. Pensamento, desígnio, impulso, obra ou escultura. Antes do lapso, então o ser humano teria uma inclinação, teria um instinto, um temperamento, teria o arbítrio para o bem.
teria o desígnio para tudo aquilo que era bom e, obviamente, poderia negá-lo e adquirir a outra natureza, uma outra forma, uma outra formação. Foi o que aconteceu. Mas nós temos aqui também um outro significado de Yetzer, gente, que é vaso, cerâmica, ser ou criatura. Isso é interessante na alegoria. Muitas vezes é utilizada a alegoria que o homem foi como um vaso na mão do oleiro, como se Deus tivesse criado o homem como quem faz um vaso de barro, com as próprias mãos, com a própria digital, se escuta muito isso. E o significado dessa expressão, e formou Deus, torna possível essa construção a partir da linguagem do texto original. Tá bom, uma outra expressão que também nós encontramos, gente, os outros significados, é encontrado no Strong, que seria, para o Yetzer, moldar, pré-ordenar, planejar, e no grau Pual também pode significar pré-ordenar ou pré-determinar. Isso é no sentido de orientação. Então havia uma determinação para o Yetzer Hatov, que quando houve um arbítrio para o Yetzer Hatov, uma pré-ordenação, uma pré-determinação para o Yetzer Hatov, que com a negação houve essa ambivalência, essa hibridização. Então nós temos agora essa duplicidade de determinações, para o bem, seja para o bem ou seja para o mal. Isso a partir dos significados originais, sem buscar novas roupagens, novos jogos de linguagem que podem ser encontrados, seja no arminianismo, seja no calvinismo, ou seja qualquer tipo de ismo, que é a interpretação. Nós estamos construindo hipóteses apenas a partir do original. Então vamos lá, vamos continuar. Outra expressão, ele foi construído do pó, afar, poeira, terra, pó, areia ou até mesmo cinzas. Uma outra expressão, ele foi feito alma vivente, nefesh hai. Essa expressão nefesh, gente, geralmente é traduzida por alma. Alma, mas ela pode significar pessoa, pode significar um indivíduo, pode significar um ser, ou pode significar até mesmo vida. Mas espera lá, e Rai? Rai também é vida? É vida. Então, Nefesh Rai poderia ser traduzido vida e vida? Sim. Nós acabamos de falar lá na lição do sábado, a questão de certamente morrerás, é a mesma palavra, mot e mot, apenas os elementos prefixais, são questões de construções do original. Que nós temos que deduzir os significados muitas vezes, os significados mais dinâmicos da língua viva daquela época, que se perdeu esse tipo de coisa. Mas escolhendo esse significado, nós podíamos traduzir da seguinte maneira, que o homem se tornou vida fresca. Porque Rai também significa fresca. Pode ser traduzido por alma vivente, pode ser traduzido por pessoa viva, por pessoa vivente, indivíduo vivente, ser fresco, vida fresca, um personagem vivo, um personagem fresco, uma figura vivente, uma figura viva. E também no The Strong traz alguns significados: mente, ser vivo, nefesh, só a palavra nefesh, sem o Rai, ela significa, de acordo com o Strong, ser vivo. O que isso é relevante para a gente? Então a gente deu aquela andada por vários significados da expressão nefesh e existe, agora saindo do texto, vamos para a interpretação, tem que fazer isso, não tem jeito, não é que seja errado. A doutrina adventista, ela opta por alguns significados. Ela seleciona alguns significados, como qualquer doutrina faz, a partir de textos que não são da nossa língua. Não tem como não ser feito isso. Ela faz isso. E ela constrói o seguinte raciocínio. Vamos lá. Isso é a interpretação. Que o ser humano é como se fosse uma soma. Vamos construir um jogo de linguagem aqui? Vamos. Como se fosse corpo,
mais aí o fôlego de vida igual alma vivente. Se você tira qualquer um dos dois primeiros elementos da soma, você não tem alma vivente. Então, se você tem só corpo, você tem alma vivente? Não. Se você tem só espírito, você tem alma vivente? Não. Então, quando o homem morre, o que acontece? O corpo volta para o pó da terra e o fôlego de Ruach HaKodesh volta para a fonte, para a origem do eterno, para a origem do divino. Então nós temos estes elementos aqui para vocês. A expressão Neshemat, ela é da mesma raiz de Nefesh, que é o fôlego de vida, Hai, vida. Então é Neshemat Hai. E essa expressão ela pode significar alma, mas ela pode também ser traduzida por respiração. Pura e simplesmente por respiração de vida. Para a gente não ter muitas vezes problemas, porque muitas pessoas... Lembra que eu sempre falo para vocês que existe uma batalha por significados? E muitas vezes se pega a expressão alma e se modifica o significado dela. Vamos exemplificar para vocês. Aquilo que o espírita chama de alma, o adventista chama de espírito. Aquilo que o adventista chama de alma vivente, por exemplo, vamos lá, alma penada. Se a gente adotar o jogo de linguagem, se adotar os significados do adventismo e de outras religiões que defendem uma doutrina do corpo, da vida, mais ou menos dentro daquela equação que a gente falou. A alma penada, gente, é a galinha. A galinha é uma alma penada. Por quê? Porque ela tem um corpo, nesse corpo possui penas e ela está viva. Você pega o corpo da galinha, lá o primeiro elemento da equação, ela tem vida e ela, por isso é alma vivente. Alguns fazem a seguinte também diferenciação entre o homem e os animais. É uma variante, vamos dizer assim. Eles dizem que o fôlego de vida não seria apenas respiração, mas que o divino teria colocado algo mais nesta respiração, que o eterno teria colocado algo mais que os animais propriamente não teriam. Só que isso não é que não seja bíblico, mas isso não tem lá um texto bíblico explicando. Isso também é interpretação especulativa. Pode ser correto? Pode, mas é interpretação especulativa. Então vamos lá, gente, vamos seguir. Aí no segundo parágrafo, vamos lá, Gênesis 2:7 explica a introdução do sopro de vida, que nós já falamos, Nishemat Hai, no corpo físico de Adão, que transformou em um ser vivente, Nefesh Hayah, ou literalmente, alma vivente, ou um ser vivente, ou uma vida fresca, como nós explicamos para vocês. Tem uma batalha de signos aí, que, dependendo da interpretação, gosta-se de selecionar. Mas aqui nós trazemos um discurso forte com todas elas, vocês escolhem, vocês constroem, vocês ficam à vontade. Isso significa que cada um de nós não tem uma alma que possa existir separadamente do corpo. Ao contrário, cada um é um ser vivente ou uma alma vivente. Ou seja, a alma seja uma entidade consciente, possa existir fora do corpo, é uma ideia pagã, não bíblica. O que acontece? Esse não bíblica aqui, gente, é um pouco complicado. Por quê? Nós estamos numa... Gente, não é só um conflito entre o bem e o mal, não, gente. É um conflito de interpretações também. Porque você veja bem,
pode aparecer um espírita, pode aparecer um cristão que tenha algumas vertentes, com algumas ligações doutrinárias com o espiritismo. Ele pega a Bíblia, pega passagens bíblicas e fala, não, existe sim uma alma consciente após a morte. Nós acreditamos em vida após a morte, só que tem uma ressurreição no meio. E essa ressurreição é com um corpo, não é com um corpo imaterial. É isso que o autor da lição está se contrapondo aqui. Ele está dizendo que ele está se posicionando no sentido de que aqueles que entendem que possa existir um corpo imaterial, dotado de consciência, proveniente do fôlego de vida, do Ruach HaKodesh, pode ser alma vivente. Agora, a linha interpretativa do Adventismo é diferente. Não, é um corpo material. Esse corpo material, ele tem respiração, que vinda de Ruach HaKodesh, de Elohim, e ele é alma vivente. Quando morre, esse corpo volta para o pó e esse fôlego volta para a sua fonte. E ele deixa de ser alma vivente. Existe vida após a morte? Na ressurreição em Cristo, esse corpo é restaurado e glorificado, mas é um corpo material. Restaurado e glorificado, um corpo que se pode ver, um corpo que você pode interagir. Não é como filmes de Hollywood, digamos, para ficar mais clara a visualização. E esse corpo glorificado, você se alimenta, você anda, você toca as pessoas, e aí para a vida eterna. Então daí nós já entramos agora na lição de segunda-feira, porque nós entramos no ponto da eternidade, né, gente? A alma que pecar certamente morrerá. Vamos lá, lição de segunda-feira. Bom, gente, na lição de segunda-feira, alma que pecar morrerá. Leia Ezequiel 18, 4 a 20. Eis que todas as almas são minhas, como alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, que o justo fazendo juízo e justiça. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos na casa de Israel, nem contaminando com a mulher do próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, nem oprimindo a ninguém, nem tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer uma destas coisas, não cumpridor de todos os seus deveres, mas antes de comer sobre os montes e contaminar com a mulher do próximo, e oprimir o aflito, o necessitado, praticar roubos, não tomar penhor, levantar os seus olhos para ídolos, cometer abominação, e emprestar dinheiro com usura, receber demais, porventura viverá? Não, não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, daí repete, não comer sobre os montes, aí repete as mesmas coisas. Isso é uma estilística poética do hebraico. E não oprimir ninguém, e não retirar o penhor, continua repetindo, desviar do aflito a mão, repete seu pai, porque fez opressão, roubou os bens dos irmãos,
e fez o que não era bom para o seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas, dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e praticou, por isso certamente viverá? A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará com ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, e não morrerá. De todas essas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ela. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejarei eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta aos caminhos da vida. E aí segue, tem mais textos, mas aí o que acontece? Gente, primeiro, a expressão para pecar ali é hatat. Hatat é pecado, culpa, transgressão. Elas são exatamente as mesmas de hatá, que significa pecar, errar, fracassar, equivocar-se. Mas hatat, além de pecado e culpa, transgressão, também é vítima expiatória. Você vê ali no texto, gente, a possibilidade de conversão. E nós vemos também aqui, olha, vamos lá, gente. Eis que todas as almas são de mim, a gente já leu, né? O autor pede para a gente ler Ezequiel, como a gente já leu, lemos até mais do que o verso, até o 18, 20. Ele pede também para ler Mateus 18, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Antes, aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Essa expressão, gena, é lugar de castigo. Foi traduzida aqui por inferno. O autor da lição recorre muito sabiamente, gente, a Romanos, aos ensinamentos que nós encontramos ali do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo ensina com relação a pecado? Capítulo 1 de Romanos, ele vai discorrer porque os gentios pecaram e porque eles são indesculpáveis perante Deus. Eles pecaram. 2, porque os judeus pecaram. No capítulo 1 ele fala, não, vocês tinham a Torá da natureza, vocês tinham a instrução da natureza para dizer para vocês não errarem. Depois, judeus, além da Torá da natureza, vocês tinham a Torá escrita, e mesmo assim vocês pecaram. E para que serve a lei? A lei serve, segundo o apóstolo Paulo, para que toda boca se cale e ninguém se enxergue indesculpável perante Deus. Então todos olhem, a lei é para que todos olhem para a lei. Não, eu estou perdido. Estou perdido, eu vou morrer, eu pequei, sou pecador, eu olho para a lei e eu estou perdido. E daí ele segue explicando, fala de Abraão, fala de Adão, que por ele entrou o pecado no mundo, e pelo meio de Cristo esse pecado sairá do mundo. Então, aquilo que falava lá em Ezequiel, a conversão, o apóstolo Paulo se aprofunda naquele sentido daquela conversão. Essa conversão é no filho. E daí ele volta para explicar em Abraão. Abraão teve tzedacar. Vocês perceberam lá no verso de Ezequiel o que é dito? Lá, que o injusto não faz? Ele não faz tzedacar. Ele cobra juro com usura, ele não atenta à necessidade do pobre, do necessitado. Isso é tzedacar, ato de justiça e ato de caridade, que foi imputado para Abraão. Abraão teve tzedacar imputada, justiça e caridade imputada a ele. E o apóstolo Paulo pega esse texto lá da Torá e vem explicar toda essa questão da salvação. Ninguém é desculpável olhando a lei. Mas Abraão teve tzedacar imputada, justiça e caridade. E lá no Ezequiel é justamente aquilo que é descrito por justo. Então existe uma imputação de justiça para quem tem emuná no Mashiach. Então basta crer no Mashiach?
Não, gente. Emuná não é só convicção interna. Emuná pressupõe ação. Emuná sempre é fé atuante. Mas espera um pouquinho, Ricardo. Mas aí eu vejo pessoas, eu vejo cristãos que eles não estão refletindo o caráter de Cristo. Eles não têm uma função de verdade no ministério. E eu vejo ateus praticando atos de justiça, praticando atos de caridade. É porque o ateu, minha interpretação, fiquem à vontade para discordar de mim, mas esse ateu que pratica emuná, tzedakar, que pratica tzedakar, esse ateu que pratica tzedakar, é porque o Espírito Santo atua nele e porque ele tem sim emuná no Mashiach. Todo ato verdadeiro de justiça, de caridade vem do Espírito. Se essa pessoa, mesmo que ela não fale, não professe por algumas travas internas, travas psicológicas, travas mentais, mas ela pratica justiça e caridade, esse ato de justiça e caridade que ele pratica, se for verdadeiro, vem do Espírito. E isso é emuná. Essa pessoa pode, meu entender, fica à vontade para discordar, pode sim encontrar salvação. Porque emuná, gente, não é só uma convicção interna, não. Se fosse assim, o plano de salvação seria muito estranho. Imaginemos uma pessoa que passou a vida por alguma razão, nunca ouviu falar do Messias. E ela não tem essa convicção interna porque ela não sabe o nome. Um nome. Ela não seria salva? Isso não tem sentido. Isso não tem sentido nenhum. Isso é teratológico. Teratológico no sentido de monstruoso. No sentido de estudo de monstruosidades. Tá, vamos lá, continuar. Vamos voltar para a ponta da linha. Aí o autor da lição vai trazer dois conceitos bíblicos que, segundo ele, são importantes. O primeiro, é que os seres humanos e os animais morrem. Abre aspas. O mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre outro. Todos têm fôlego de vida. Tomou uma posição com relação, ele entende, o autor da lição, que os animais também têm fôlego de vida, diferente daquela vertente que eu falei para vocês. Porque o autor da lição, então, está falando do sentido de respiração. Que Deus deu o dom de vida, de respirar. Dom da vida. Não atrelou com outros alimentos relacionados a domínio, que conectam o fôlego de vida com o domínio. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Segundo conceito é que a morte física de uma pessoa implica em cessação de sua existência como alma vivente. Então, a pessoa morreu, cessou a sua existência enquanto alma vivente. O corpo se agrega novamente ao pó da terra e o fôlego de vida volta para o Ruach HaKodesh, para o eterno, para a origem. Vamos lá. Em Gênesis 2,16 havia um alerta a Adão e Eva. Se pecassem comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Ecoando essa advertência, o Senhor reforçou, abre aspas, a alma que pecar, essa morrerá. Mas nós já explicamos que é um pouco mais complexo que isso. Precisamos recorrer à interpretação do apóstolo Paulo, a interpretação que ele faz de toda a Torá. Essa interpretação, gente, nós temos aqui um estudo de Romanos lá. É o tempo inteiro em Romanos o apóstolo Paulo fazendo referência a Gênesis, ao Bereshit, ao Êxodo, ao Shemot, ao Vaikar, Levíticos, Bamidbar, Números e o Devarim. O tempo inteiro ele fazendo referência à Torá. O livro de Romanos é uma interpretação do Velho Testamento no Novo. A Brit Hadashah. Na Bíblia nós encontramos livros que são interpretativos. Só que daí é o apóstolo Paulo interpretando. Não sou eu, não é o Ricardo, não é o Alexandre, não é o Lúcio, não é o próprio apóstolo Paulo. É um pouco o nível de interpretação é outro, né, gente? Vamos lá, vamos seguir. Então, depois ao último parágrafo, a solução bíblica para o dilema de morte não é uma alma sem corpo que migra para um paraíso ou um purgatório, ou mesmo para o inferno. A solução é a ressurreição final, como nós já falamos.
dos que morreram em Cristo. Em seu sermão do Pão da Vida, Jesus proclamou, abre aspas, a vontade do Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, já explicamos a questão da emuná, não precisamos voltar, e tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. E agora nós vamos para a entrelinha. Bom, gente, então no livro que nós escolhemos para a entrelinha é Robinson Crusoe, ou Crusoe, Robinson Crusoe. Crusoe é bem aportuguesado, inclusive porque no livro ele vem para o Brasil. Ele acaba, olha só, já vou dar um spoiler aqui dentro. Ele acaba no Brasil, tá, gente? O livro. O Robinson vem para o Brasil. O livro é de Daniel Defoe, 1719. Já dei o spoiler do final, né, do livro do nosso amigo Crusoe. Ele não morre, mas ele veio morar no Brasil, passar a sua velhice no Brasil, e por isso que eu escolhi esse livro, porque é um livro que de certa forma retrata do começo ao fim, né? Nós estamos falando de vida e morte, começo ao quase fim, né? No final ele vai dar um bocejo até de um outro livro, mas não tem uma continuação. Mas o nosso amigo aqui que não acaba na pobreza nem nada assim, e no final do nosso personagem não morre no final do livro. É diferente do Daniel, que morreu na miséria. O Daniel, ele escreveu mais de 300 obras, e sempre estava escrevendo para pagar dívidas, morreu endividado. Coitado. Coitado, né? Mas vamos para a nossa história e vamos tentar fazer essa ponte. Como eu disse para vocês, a ponte é a razão justamente disso. Como se fala de vida e morte, é um livro que vai narrar a história de um personagem que vai do começo a quase fim da vida, são muitos anos aí. E traz vários elementos também, sobre vários personagens vão falecendo, vão perdendo a vida ao longo da história do livro. E tem aqui um ponto-chave aqui que eu acho muito interessante, gente, que é a advertência dos pais. Esse é o ponto central que eu quero trazer para a lição dessa semana. O nosso amigo Crusoe, que a história começa com ele muito jovem, os pais queriam que ele cuidasse dos negócios da família, que ele fosse advogado, e ele, muito jovem, aventureiro, não ouviu o conselho dos pais e foi para a navegação. E uma dessas primeiras viagens, logo na primeira viagem dele, ele já teve uma turbulência no mar e já ficou com medo, essa primeira turbulência no mar. E já ficou com medo e já prometeu, meu Deus, e já rezou, começou a rezar. Meu Deus, se isso passar, eu volto para casa. E passou. Mas ele, segundo ele próprio falou, não, devia ter tido juízo, voltar para casa, mas ele não volta. E daí o marinheiro fala, não, mas aquilo lá, é que você não está acostumado com o mar, aquilo não foi nada. Depois veio uma outra, mais forte ainda. E daí nessa eles ficaram com medo mesmo, daí já há um naufrágio, mas eles conseguem ser resgatados. Eles vão ali para... São várias viagens, mas ali nessa segunda viagem, ele consegue se reerguer e consegue ainda voltar para a Inglaterra com algum dinheiro. Ele começa a lidar bem com a questão do comércio e ele consegue no comércio marítimo ali, consegue aproximadamente 3 mil libras, uma coisa assim. Ele volta para a Inglaterra, vê os pais dele, deixa 2 mil libras com uma viúva lá de um capitão conhecido dele, e pega 1.000 e leva para continuar fazendo seus negócios. Ele vai fazendo várias outras viagens, ele chega propriamente, continua no comércio, tem várias viagens, ele conhece um capitão, amigo dele, e ele chega à costa do Brasil. Chega à costa do Brasil e ele compra um engenho ali na costa do Brasil, ou seja, ele é senhor de escravos. Ele compra um engenho, ele começa a plantar cana, e ele vai fazer outras viagens, muito provavelmente, né, gente, ali nas entrelinhas ali, para buscar mais escravos, né? Ele
Antes disso, antes dele chegar no Brasil, eu esqueci de um dos naufrágios dele. Ele naufraga e cai lá numa costa da África e ele é pego, ele fica algum tempo, alguns anos escravizado lá na África, se não me engano no Congo, uma coisa assim. Depois ele consegue libertar e ele volta para o comércio marítimo. Tá, ele compra lá o seu engenho lá e ele, numa dessas viagens, onde provavelmente ele vai buscar escravos ou especiarias para comercializar, há um naufrágio e ele acaba ficando sozinho numa ilha deserta. E interessante é que nessa trilha, gente, até ele ficar na ilha deserta, que é realmente quando entra no ápice ali, no ápice da história, sempre tem ele falando de problemas e ele orando e ele devia escutar os pais, o conselho dos pais, e ele nunca atende, nunca volta para a Inglaterra definitivamente. Tá, ele tá lá, náufrago agora, né? Sozinho. O navio ele afundou, ele conseguiu chegar até a costa. E ali o Defoe começa a descrever a evolução da civilização europeia na pessoa do Crusoe, do Robinson Crusoe. Por quê? Ele começa a fazer construções, gente. Ele começa a domesticar animais. Também muito parecido com a questão de homem-animal, que nós falamos nós fizemos também o paralelo. Ele domestica papagaio, ele tem pólvora, né? E ele começa a caçar os animais para se alimentar também. Mas depois, para economizar pólvora, ele começa a domesticar os animais. Então ele dominar o domínio homem-animal, muito parecido também com o que nós falamos na lição dessa semana. Adão e os animais, as bestas vivas que foram criadas e o domínio que foi dado para o homem. E ele faz plantações, ele constrói uma cabana, até que um dia ele encontra uma pegada. E ele se assusta, será que essa pegada é minha? Depois ele vai lá e volta, coloca o pé é um pouco maior, opa, não é minha. Então depois ele fica encucado com aquilo. Então ele eu não estou sozinho, mas podem ser pessoas perigosas. E depois ele descobre que são canibais. São tribos de canibais que vinham ali e se alimentavam de prisioneiros. Depois ele ia lá e ele tinha uma ojeriza daquilo, tinha vontade de enfrentar e matar todos eles. Eram muitos, mas a ojeriza que ele tinha daquilo, que ele via sangue, coisas espalhadas por todo lado, era maior. Ele tinha vontade de correr o risco mesmo, mas depois ficou meses. Esse primeiro encontro ficou meses sem ver. Teve outros encontros e daí ele começou a adaptar o ambiente para se proteger, para se camuflar. Ele começou a camuflar a cabana dele, que ele chamava de castelo. Ele conseguiu ensinar um papagaio a falar seu nome, e aí há um novo naufrágio. E ele começa a se encher de esperança. Bom, agora, e ele já está há mais de 20 anos ali, sozinho. Ele é uma civilização de um homem só. E o Defoe, os passos, sabe, da evolução civilizatória ali da Europa Ocidental, tá ali na vida dele, ali naquela ilha, descrito. Esse livro, gente, é um novel, é o primeiro romance que começava a contar a história de pessoas ordinárias no sentido de não serem nobres. Era um filho de classe média que naufragou, estava numa ilha ali e que ele retrata, personifica toda a evolução da Europa Ocidental, mas é uma pessoa ordinária. Ordinária no sentido que eles empregavam, né? Porque eles davam mais valor aos nobres. Isso para a época foi um choque. Tá, beleza, continuando. Aí ele vai lá, entra no navio, pega várias coisas, ele encontra um cachorro, agora já tem uma companhia de um cachorro, um animal, novamente, um link com a nossa história. Ele traz tudo aquilo para casa, agora ele tem mais pólvora, ele traz armas e traz um pequeno tesouro, que é várias moedas de ouro,
que ele encontra também ali naquele navio. Ele traz de volta, mas ele continua sozinho. E sempre tomando cuidado com a tribo dos canibais, que ele é perigoso, né? Ele não quer virar churrasco. E depois, gente, ele tem mais um contato com essa tribo. Ele encontra o famoso, né, conhecido Sexta-feira, que ele também é um negro, mas de uma tribo rival àquela tribo dos canibais. E ele encontra, e ele ajuda o Sexta-feira e de certa forma ele domestica o Sexta-feira, e o Sexta-feira se oferece para ser servo dele, e ele ensina o Sexta-feira a falar, mais ou menos como ele fez com o papagaio. Alguns elementos que foram colocados pelo autor ali que também são bem complicados, mas a gente entende em razão da época, né, gente? Estamos falando de 1719, ainda tinha escravidão aqui no Brasil. Apesar de a comercialização ali na época já era proibida, mas ainda existia trabalho escravo. Tá. Aí o que acontece? O Sexta-feira fica amigo dele, passa mais algum tempo. Sexta-feira agora é o fiel dele ali, ele tem alguém para conversar, um ser humano, e os canibais voltam. E ele vê lá com algumas pessoas. E agora ele decide atacar junto com Sexta-feira. Ele tinha ensinado Sexta-feira a atirar, para caçar, ajudar ele na caça. E eles vão lá e começam a atirar naquela, deve ter mais ou menos uns 30. E eles encontram um inglês, né, um marinheiro, e o pai do Sexta-feira, que estava ali, junto com o grupo. E o Sexta-feira, e ele fica preocupado, será que eles vão voltar com mais gente? O Sexta-feira falou, não, enquanto a gente estava atirando, eles estavam falando, não, eles são deuses com armas diabólicas, com não sei o que lá, eles não vão voltar. E mesmo que ele fale para as outras pessoas vão ter medo, porque vão achar que aqui tem demônios ou deuses ou alguma coisa assim. E de fato, no livro, na história, acontece aquilo que o Sexta-feira falou, eles não voltam. E agora aí a população da ilha dele agora dobrou de novo. Dobrou quando apareceu Sexta-feira e agora dobrou de novo com 4. Aí, depois na nossa história, vem um outro navio. Agora esse navio não afunda, mas eles vêm com prisioneiros. E o Crusoe vai lá, junto com os outros 4, com as armas e as pólvoras, e eles ajudam aquelas pessoas que estavam amarradas, e ele descobre que é o capitão do navio e alguns que eram fiéis a ele. E houve um motim no navio. Aí o Crusoe ajuda o capitão a retomar o navio, mas ele faz um pacto, né, que ele voltaria para Londres sem custo nenhum. Ele consegue, e aí o capitão cumpre a palavra, ele volta para a Inglaterra, e ele chega, depois de 27 anos, está tudo diferente, ele não conhece mais ninguém. Aquela viúva do capitão que ajudou ele lá no começo do livro, aquela viúva do capitão está velhinha com problemas financeiros, ele fala, não, você não precisa me devolver as 2.000 libras, ele ainda ajuda ela. E os pais deles morreram, obviamente, 27 anos depois. A herança ele foi dado como morto, daí as duas irmãs dele, elas também ficaram com a herança, mas também não estão tão bem assim. Mas o proprietário do navio que teve um motim enche ele de dinheiro. Dá bastante dinheiro para ele, uma pequena fortuna, além daquele dinheiro que ele trouxe do navio que tinha afundado, que a gente tinha falado lá mais ou menos pelo meio do livro. Aí o que acontece? Ele volta para o Brasil e descobre que ele foi dado como morto e que as terras que ele tinha comprado ali no Brasil tinham ido para o Estado, mas que ele podia reaver pelo menos 2/3 da terra. 1/3 do tributo não tinha como reaver, mas ele poderia reaver 2/3 da terra, assina todos os papéis, fica com 2/3 da terra, tem mais o dinheiro e aí pratica toda a tzedakah, gente. Óbvio que não tem tzedakah no livro, que é um livro em inglês, né? É eu que estou falando. E ele pega o dinheiro, ajuda o Sexta-feira, ajuda as irmãs dele, ajuda a viúva,
ajuda várias pessoas e começa aí o que seria uma continuação do livro, que ele começa a falar de coisas que aconteceram lá na ilha, porque ele deixou várias pessoas lá na ilha, daqueles amotinados. Ele deixou lá e se construiu ali uma pequena civilização. Uma pequena civilização com vários conflitos, mas ele diz, daí ele encerra o livro, que isso é uma outra história. E essa outra história nunca, jamais, ela foi escrita. Mas o link, gente, que a gente... Lições. Primeira lição, ouvir os conselhos do pai. Ele ficou mais de 24 anos sozinhos, por não ter ouvido os conselhos do pai, podia ter voltado para a Inglaterra, como os pais falaram, e como foi a promessa soberana que ele fez para Deus no primeiro incidente. No primeiro naufrágio, gente, ele fez uma promessa que ia voltar à Inglaterra, mas a teimosia não voltou. E o livro inteiro, ali no começo do livro, ele se lamentando. Então, ouvir os conselhos do pai, cumprir as promessas para a qual você faz para o Pai Celestial, no caso. E a última lição que nós tiramos do livro também é pratique tzedakah. A prática de tzedakah é verdadeira, é um sinal de que o Espírito de Deus, que o Ruach HaKodesh está atuando em você. E a forma para a qual você ter emuná, fé atuante, para você perceber que você ainda tem essa emuná, independente de você não vai ser perfeito ao longo da vida. Nós vamos ser pecadores até o final da vida. Mas mesmo pecadores, nós temos que ter a convicção que precisamos praticar atos de justiça, atos de caridade, alimentar o pobre, alimentar a viúva, e não podemos de maneira nenhuma nos gloriar com relação a isso, porque tudo isso é fruto do Espírito. Isso não provém da carne. Agora é com o Marcos. Muito bem, chegamos à parte de terça-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição que você começou aí com o Ricardo. E na parte de terça-feira o título é O Espírito Volte a Deus. Esse título ele é baseado em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, que diz assim: E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Aqui, quando o Salomão escreveu esse texto, provavelmente ele estava fazendo uma referência à criação, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, que o autor da lição pede para a gente ler também. Então, aqui ele descreve o processo de descriação, vamos dizer assim, que é o processo que põe fim à criação de Deus, que se iniciou a partir do pecado. E esse processo, ele então fala a respeito dessa desconstrução. O pó volta à terra, nós não temos dúvida sobre isso, né? Quando alguém morre, a pessoa é sepultada e depois passa a ser somente pó, como era no princípio. Mas esse fôlego de vida que volta a Deus causa aí uma discussão entre as pessoas, né? entre os teólogos de uma maneira geral. Pelo que eu conheço, existem 3 teorias a respeito da formação do ser humano segundo a ideia bíblica. Existem os unicistas, que somos nós cremos que o ser humano é um ser integral e não há divisão entre corpo, alma, espírito, coisas desse tipo. Nós cremos que o ser humano ele foi criado por Deus de maneira integral e é composto por todas essas coisas, mas que ao separar o pó da terra do fôlego de vida, o ser humano deixa de existir, o ser humano volta a ser nada como ele era no princípio. Existem também os dicotomistas, que são aquelas pessoas que acreditam que o ser humano ele é composto por pó da terra, ou seja, o corpo físico, e também por uma alma, ou espírito, que eles chamam de alma e espírito, dizendo que é a mesma coisa. Então, essa ideia divide o ser humano em 2 partes, e o ser humano após a morte então permanece vivo uma parte que se chamaria então espírito, né, ou alma. Existem ainda os tricotomistas, que eles acreditam que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então eles fazem uma divisão aí do que seria alma e espírito, que talvez a alma seriam as emoções, né, e o espírito seria algo imaterial que volta para Deus consciente, né?
Aqui o autor destaca o fato de que esse texto ele não pode se referir à volta para Deus como alma, né, pelo fato de que tanto os ímpios como os bons, eles voltam para o mesmo lugar. Então significa que a morte do ímpio o levaria também para Deus, como está descrito aqui no texto, né? Linguisticamente, a gente não pode fazer nenhuma afirmação a respeito desse texto, porque a palavra ruá, que é a palavra que aparece aqui para espírito, ela tem muitos significados. Por exemplo, vento, mente, espírito, hálito, vento dos céus, até os pontos cardeais, ar, coisa vazia, né? O vão, coisa vazia, espírito, alguém que respira, entusiasmo, vigor, coragem. Então são muitas palavras, são muitas traduções, é uma palavra polissêmica, né? Ela serve aí para muitas aplicações no texto bíblico. Então, como que nós resolvemos essa situação? Ao meu ver, nós resolvemos ao irmos para a lição de quarta-feira, quando o autor ele cita aqui Jó, no capítulo 3, verso 11 a 13, e o título da lição é Os Mortos Não Sabem de Nada. E aqui o escritor Jó, ou quem registrou a história de Jó, diz que ele desejou ter morrido no dia que nasceu para ter descanso, para não ter consciência das coisas que estavam ao seu redor. Salmo 115, verso 17, diz que os mortos não louvam a Deus. Ora, se você era um cristão e a igreja cantava louvores a Deus, por que ao morrer você não iria mais louvar a Deus? Salmo 146, verso 4, também diz da mesma forma, diz que morrendo o ser humano cessam as suas expectativas, cessa a sua consciência. E Eclesiastes, no capítulo 9, que é o texto que eu gostaria de ler, nos versos 5, 6 e também no verso 10, diz o seguinte, vamos pensar juntos, né? Nós não temos dúvida de que o corpo físico, a parte física do ser humano, vai para o cemitério, volta a ser pó, né? Então, tudo que nos compõe, água, zinco, ferro, cálcio, isso tudo se decompõe na terra, né? As nossas terminações nervosas vão aos poucos se decompondo e se tornam pó da terra novamente. Então, o que sobraria seria algo imaterial. Como nós poderíamos medir vida em algo imaterial? Bom, eu tenho um método para medir vida aí nesse ser imaterial. O que seria a vida para alguém que não tem corpo? Bom, vida poderia ser algum tipo de consciência, ou seja, algum tipo de lembrança, algum tipo de conhecimento, algum tipo de emoção, algum tipo de memória ou algum tipo de ação, interação, se esse ser ainda pudesse interagir com alguma coisa. Então, se após a vida esse ser imaterial ele pudesse ter lembranças, ele pudesse interagir de alguma forma, pudesse ter emoções ou pudesse ter algum tipo de conhecimento, ainda poderia ser considerado vida, uma vida espiritual, sem corpo, mas apenas espiritual. Vamos ver o que diz Eclesiastes no capítulo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Então, não tem conhecimento. Nem tampouco tem eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Não tem memória. Sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte alguma no que se faz debaixo do sol. Então também não tem emoções, não tem sentimentos. Verso 10 diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, não há interação também, não há nenhum tipo de obra, nenhum tipo de interação. Então, se não tem corpo, não tem emoção, não tem conhecimento, não tem memória, não tem interação, não tem nada. Então, não existe. É algo que não existe. Então, quando a Bíblia diz que a pessoa morre e o fôlego de vida, o ar que a pessoa respira,
volta para Deus novamente, ele está falando apenas da vida. Deus é a origem de toda a vida e por isso, quando cessa a vida, cessa também qualquer tipo de interação que nós podemos fazer, e aquilo que foi dado ao homem provisoriamente volta para Deus. Então, nesses versos todos, apesar de serem encontrados esses versos em partes poéticas da Bíblia, né, numa linguagem poética, nós podemos acompanhar que esse mesmo método pode ser aplicado a toda a Bíblia e a Bíblia vai responder sempre da mesma forma. Não há uma forma de alguém interagir com outra pessoa após a sua morte. O título aqui na parte de quinta-feira é Descansando com os Antepassados, e o autor cita aqui alguns textos que falam a respeito dos patriarcas, né, Abraão, Davi e outros homens do passado, que ao morrer se reuniram aos seus antepassados. Então, algumas pessoas poderiam utilizar esse texto para dizer, tá vendo? A pessoa morreu, foi para o céu e se reuniu aos seus antepassados que lá estavam. Bom, aqui nós encontramos dois problemas. O autor já destaca aqui, que é o fato de que os reis ímpios, eles também se juntaram aos seus antepassados. Então quer dizer que os ímpios e também os bons, eles foram levados para o mesmo lugar, para o céu, ou para onde quer que seja, para o paraíso, né, ou para qualquer lugar que seja. Esse seria o primeiro ponto que causaria uma discrepância se a interpretação do se unir ao antepassado fosse essa. O outro fato é o fato de que o juízo está ainda no futuro. Né? O autor de 2 Coríntios, né, Paulo, ele diz que há um dia reservado que todos nós deveremos comparecer perante Deus, né, no juízo de Deus. Então, se o juízo ainda está no futuro e essas pessoas não foram julgadas, como que elas poderiam ser levadas para o céu ou para o purgatório ou para o inferno se elas não passaram por um processo de juízo? Então, isso cria algumas discrepâncias, né? As pessoas que creem que a pessoa morre e já vai direto para o céu, que a pessoa morre e já vai direto para o inferno se ela não aceitou Jesus Cristo como Salvador, elas têm dificuldade quando são confrontadas com essa temática, né? Então o autor aqui ele fala do fato de que as pessoas permanecerão inconscientes, né, num sono profundo, e para se juntarem aos que morreram em Cristo quando Jesus Cristo voltar. Então o significado desse texto, né, que se reúne ao antepassado, é simplesmente o fato de que as pessoas que morreram, elas estão aguardando a ressurreição em Jesus Cristo, juntamente com os seus antepassados que foram para o pó da terra. Na parte de sexta-feira nós encontramos aquelas perguntinhas que gostamos de discutir, né? A Bíblia considera o ser humano um todo que permanece consciente apenas como pessoa indivisível. Essa noção nos ajuda a entender a natureza da morte. Bom, a morte, né, é um cessar da vida. A morte é o fim da vida. E isso, o fato de que Deus introduziu a morte, né, no mundo após o pecado, foi uma misericórdia da parte de Deus. Você imagina se Adão estivesse vivo ainda vendo a maldade nesse mundo, vendo a precariedade que esse mundo enfrenta e vendo as maldades que foram causadas aí pelo seu ato inicial. Então, mesmo que ele estivesse no céu, eu creio que o céu não seria um lugar tão bom assim para ele, tendo consciência de todas essas coisas, né? Então Deus, ele é misericordioso ao permitir que a gente viva, tenha tempo de tomar a nossa decisão e em seguida morra, né? Para esperar, para aguardar a eternidade, onde sim não haverá mais sofrimento, mais morte, mais pranto, né? Na pergunta número 2 diz assim: o mundo foi dominado pela teoria da imortalidade natural da alma com todas as suas ramificações. Por que a nossa mensagem sobre o estado dos mortos é tão crucial? Por que entre os cristãos encontramos forte oposição a esse ensino maravilhoso? Bom, por que é importante o nosso ensino? Porque uma das teorias que são espalhadas aí pelo mundo, né, é o fato de que podemos nos comunicar com os mortos, e isso pode abrir precedente para que um ser
não um morto, né? Porque o morto a gente sabe que não pode, mas um ser se passando por um morto possa trazer engano para as pessoas, né? Então é por isso que é importante. E por que os cristãos costumam resistir a esse ensino? São os paradigmas. A pessoa cresceu e foi educada dentro da cultura de que há uma alma e de que os mortos estão em algum lugar e coisas desse tipo. Então você precisa realmente de uma mudança de paradigma para que a pessoa possa entender esse tema a respeito da morte, né? Isso às vezes serve de consolo também. A pessoa que morreu está num lugar melhor, né? As pessoas se consolam. Lembrando que não é o local apropriado, né, para você estar num velório, ou se você está conversando com uma pessoa que está enlutada, e a pessoa usa esse argumento, diz: eu sei que a minha mãezinha está num lugar melhor. Não é o momento de você falar: não está não, eu vou te explicar que não é esse momento, né? Você precisa entender que aquilo está servindo de consolo para ela naquele momento, e a dor dela pode estar sendo amenizada de alguma forma. Talvez ela não esteja naquele momento apta a receber informação a respeito desse tema, né? Talvez seja o momento de você fazer um apelo para que ela comece a estudar a Bíblia, então futuramente introduzir esse tema, né? Para a gente não ser para a gente não ficar muito duro nas nossas doutrinas, né? E fazer com que as nossas doutrinas elas causem dor às pessoas. A doutrina ela precisa ser para nos conduzir a Cristo. Esse é o propósito. E na pergunta número 3, a compreensão do estado dos mortos nos protege do que pode parecer, né, ou aparecer diante dos nossos olhos, porque nem sempre podemos confiar no que vemos, principalmente se achamos que vemos ou pensamos ver o espírito de um querido morto. Bom, a gente sabe, né, que Satanás ele tem a capacidade de nos enganar, né? A Bíblia diz que ele pode se transfigurar até mesmo em um anjo de luz, quanto mais em uma pessoa que já morreu, né? Então Satanás utiliza muito esse método para enganar pessoas. Mas nós podemos nos vacinar contra isso, né? Mesmo que você talvez esteja assistindo aqui esse vídeo no canal e não pense que a alma morre, né, no momento em que cessa a respiração, e que cessa também a consciência. Talvez você imagine: não, meu parente, meu amigo, ele está em algum lugar mesmo. Só que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela proíbe a comunicação com mortos. E nós sabemos que o mundo espiritual ele é composto por seres bons e por seres maus. Então, se a Bíblia proíbe que nós nos comuniquemos com mortos, e se o morto, né, o dito morto, vem se comunicar conosco, será que ele seria alguém bom? Alguém que desobedece a palavra de Deus, desobedece uma ordem de Deus? Será que estaria entre os espíritos bons ou os espíritos maus? Então só isso já deveria nos prevenir para que a gente não entre em contato com nenhum tipo de espiritualismo ou de espiritualidade que nos conduza à comunicação com supostos seres que já partiram, né? Então, o estado dos mortos, ao meu ver, é uma misericórdia de Deus, né, que faz cessar a nossa vida, independente de quantos anos ainda demore para Jesus Cristo voltar. Nós vamos abrir os nossos olhos e a próxima imagem que nós vamos ver é a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu para nos salvar, para nos colocar em um mundo onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Essa é a nossa esperança. Essa é a vontade que nós temos, né? É o que nós aguardamos. E com esse pensamento, com esse desejo ardendo no nosso coração, quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos aqui, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor nos previna contra qualquer engano do inimigo, contra nós, contra os nossos familiares, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos prepare para aquele dia quando Jesus Cristo voltar, para que, independente se estivermos vivos ou se já estivermos no pó da terra, que o Senhor nos resgate para a salvação. Nós cremos que vamos passar por uma ressurreição e com os nossos corpos glorificados estaremos diante do nosso Salvador. Por isso nós te pedimos que o Senhor continue mantendo
firme no nosso coração a esperança da eternidade com Cristo. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí, parceiro. Mais um vídeo. Estamos aí na terceira lição. Assumi o compromisso, né, de não substituir o Alexandre, né, mas de contribuir na parte que o Alexandre contribuía. Muito obrigado aí pelo seu compromisso. Obrigado pelas suas palavras também. Valeu, Ricardo. Trouxe aí mais um livro, né, para a gente conhecer sobre Robinson Crusoe e também mais aprendizado aí sobre a natureza humana e os links, né, que o Ricardo sempre traz. Então, valeu, pessoal, valeu você que assistiu até aqui. Hashtag fui até o último, Lúcio, que acho que vai ser o terceiro, ou se contar a abertura ou não, é o segundo, não faz mal, mas fui até o último, Lúcio. Muito obrigado pela sua companhia, né, nesse material tão diferenciado, né, quase 1h30, 2 horas de material. Que bom que você ficou até o fim. Nosso muito obrigado a você e nos vemos então, pessoal, na quarta lição, onde nós já vamos ver sobre a esperança do Antigo Testamento. Mais uma lição com certeza que vai trazer aqui alguns tesouros para a nossa vida. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.